Vocês se lembram que essa semana, na quarta-feira, o nosso repórter no Rio de Janeiro, o Alessandro Lobianco, ele entrou aqui no ar dizendo que ele estava sabendo que a Letícia, aquela atriz de Malhação, que teve aquele caso de envolvimento familiar que resultou em gravidez, não é? Virou um quadrângulo, a Letícia, o Saulo, o Jonathan e a Sara, porque o Jonathan era casado com a Sara, transou com a Letícia que estava com o Saulo, que é irmã da Sara, aquela história que vocês viram que era uma verdadeira ciranda aí de traição, inclusive, não é? E resultou na gravidez, que depois resultou numa linda bebezinha. Aí o que acontece? O Lobianco disse que a Letícia estava se dirigindo à delegacia da mulher, a DEAN, lá no Rio de Janeiro, e que isso seria um outro lado dessa história que iria explodir a qualquer momento, e explodiu. Ontem vocês também viram, acompanharam, ele inclusive fez essas imagens pra gente, da terça-feira em que ela se dirigia à delegacia da mulher, devidamente acompanhada, e que ela iria fazer uma outra denúncia. Essa denúncia foi feita. Ontem ele disse qual foi essa denúncia. Ela simplesmente afirmou que ela não teve um relacionamento consensual com o Jonathan, o marido da Sara, que está grávida, né? Mas que ela foi vítima de um estupro. Então agora o que a Letícia está dizendo é que ela é vítima de um estupro. Ela denunciou, a documentação existe, está toda, né, legalizada, vamos dizer assim, está tudo sacramentado ali, está tudo dito ali, com uma riqueza de detalhes muito grande, o que provoca uma verdadeira reviravolta nessa história, né? E a situação do Jonathan, que é o pai da bebezinha da Letícia, fica complicadíssima, já era complicada em função, né, de todo o envolvimento ali, de parentesco entre essas pessoas que se relacionaram. Agora, então, com uma acusação de estupro, a situação vai no grau máximo de gravidade. E o que acontece, gente? Todo mundo queria ouvir o lado da Letícia, e esse lado hoje vai ser ouvido aqui no A Tarde é Sua. Ela fala com exclusividade com o nosso repórter Alessandro Lobianco. Ela explica a história do estupro. Ela conta em detalhes, segundo ela, olha já as imagens dessa entrevista da Letícia com o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Ela explica para ele em detalhes, versão dela, o que aconteceu naquela noite onde ela acabou se relacionando com o Saulo, porque não foi bem se relacionando. Ela garante que ela foi estuprada. E como eu disse para vocês, ela tem uma história para contar que impressiona bastante, impressiona muito pela riqueza de detalhes. Então, vocês vão conferir isso na íntegra, essa entrevista que o Lobianco fez com ela. Daqui a pouquinho ele vai entrar do Rio de Janeiro com a gente também, com os nossos convidados, com o Vladimir Alves, o Thiago Rocha e o Felipe Campos. Vamos conversar com ele, porque é bombástico mesmo, né? A Sara, a mulher do Jonathan, que já o havia perdoado por ter transado com a Letícia, e tá grávida, né? Não é continua grávida, ela tá grávida, logo vai ter um bebê também, seria o segundo filho com o Jonathan. Ela tinha perdoado o Jonathan por esse envolvimento todo. Agora, com a denúncia de estupro, a gente também não sabe como vai ficar. Essa história vai ter outros desdobramentos, com toda certeza. E ela pode acabar até na prisão do Jonathan, dependendo de como tudo isso se encaminhar. Ele não falou ainda, não é? Acho que deve estar meio atordoado com essa história da denúncia, que era uma coisa que ele também não esperava, mas que a Letícia achou que estava mais do que na hora de abrir o jogo, por isso que ela não tinha falado antes. Aliás, ela vai explicar, na verdade, para o Lobianco, por quais motivos ela não falou antes. Por que ela não disse tudo o que tinha acontecido aquela noite e que foi uma coisa pesadíssima de verdade? Como é e por que ela aguentou ficar calada durante toda a gestação e mesmo esses meses todos em que a filhinha dela está aí, não é? Tudo isso é devidamente esclarecido através da primeira vez em que ela dá uma
uma entrevista e que é justamente aqui para o A Tarde é Sua, tá? Então, todas as perguntas que eu acredito que a partir do momento, a partir de ontem, que o Alessandro entrou no ar e disse que a denúncia dela era de estupro contra o Saulo, contra o pai da filha dela, aí muitas perguntas vieram à cabeça de todo mundo. E essas perguntas, com certeza, acredito eu, vão ser todas respondidas pela Letícia nessa entrevista ao Alessandro Lobianco, tá? Então, vamos começar a conferir agora, prestem muita atenção aí. Se vocês tiverem depois perguntas em relação a isso, também pode mandar pra gente, a gente discute aqui, pergunta pro Lobianco também, mas confira agora com exclusividade aqui no nosso programa a primeira entrevista da Letícia. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Nós estamos aqui ao lado da Letícia Almeida. Essa é a primeira entrevista que a atriz dá em televisão. É a primeira vez que ela vem a público falar sobre essa confusão envolvendo o Saulo, a Sara, o Jonathan Couto, essa família. Letícia, obrigado por receber a gente. Obrigado, doutor Francisco, por receber a gente no escritório. Letícia, eu gostaria de começar te perguntando sobre essa denúncia do estupro. Boa tarde a todo mundo, boa tarde. Fui na delegacia registrar essa queixa e nessa noite estávamos todo mundo em casa, né, na nossa casa, todo mundo morava junto, e o Saulo, que era a pessoa que eu tinha um relacionamento, que era meu companheiro na época, ele estava viajando a trabalho para fazer um show, e o Jonathan fez uma social em casa com os amigos nossos da igreja, na época, né, que eu frequentava. E nessa festa, nessa social, tinham bebidas, comidas e tava entre família, entre a gente e os amigos. E todo mundo foi dormir, todo mundo da casa, da família foi dormir. E o Jonathan me oferecia vinho e eu já estava ficando muito embriagada. E quanto mais eu bebia, mais ele me oferecia vinho. E numa dessas ele me levou pro último andar da casa e teve relação comigo sem o meu consentimento. Eu não me lembrava, não sabia o que estava acontecendo devido à minha embriaguez. Eu não tive reação, eu não tinha mais reação por eu estar embriagada. E eu rapidamente desci pro meu quarto, que era o meu quarto com o Saulo. Consegui me livrar daquilo, fui pro quarto e dormi. No outro dia eu acordei muito mal, passando muito mal. Não me lembrava do que tinha acontecido, fui recordando a minha memória e só fui tomar ciência do que tinha acontecido por 2 dias seguidos, né? Depois de 2 dias, o Jonathan me procurar e me oferecer uma pílula do dia seguinte. Eu me senti muito humilhada, me senti muito envergonhada, porque eu não tinha mais controle do que eu estava vivendo. Então, quando ele foi me procurar, eu me senti muito envergonhada e tomei ciência do que tinha acontecido. E então, assim, foi um susto para mim, foi muito vergonhoso. E foi isso que aconteceu. Antes disso acontecer, ele já te procurava com essa finalidade? Você já sentia essa perseguição? Ele já tinha feito alguma proposta para você, mandado mensagem, alguma coisa nesse sentido? Antes disso, não. Mas depois de um tempo, né, passou uns 2 meses, eu descobri que estava grávida do Saulo, que para todo mundo, para a família inteira, estava grávida do Saulo. Ele insistia em falar comigo, me mandava mensagens, tentou por diversas vezes entrar no meu quarto. E foi essa convivência e as vezes que ele me procurou. Como é que foi depois seu primeiro encontro com a Sara, depois que essa notícia veio à tona, que o próprio Saulo divulgou no Instagram dele que não era o pai, que você falou, né, também revelou quem era o pai verdadeiro. Como é que foi esse teu primeiro encontro com ela? Então, meu primeiro encontro com a Sara, ela que pediu para falar comigo, ela pediu para a mãe dela me chamar, eu fui até ela, a gente conversou, eu não tinha o que falar, eu só expliquei para ela como tudo tinha acontecido. E ela, como mulher, ela me olhou e entendeu o que tinha acontecido. Ela soube da verdade. Então ela olhou para mim e falou: Letícia, eu sei que então você não teve culpa, porque você não quis ter nada com o Jonathan. Então eu te perdoo, né? Ela até falou com essas palavras. E assim, a gente ficou bem.
nesse dia que eu conversei com ela, a gente ficou bem, porque ela viu que eu não quis ter nada com o Jonathan. Então foi essa a minha conversa com ela. Logo depois de um tempo, você ficou insustentável, tua permanência na casa, você foi para um flat, mas depois de um tempo você também acabou saindo desse flat, retornando para casa dos seus pais, e ali, de fato, vocês perderam a convivência mesmo ali, todo mundo parou de se falar. A Sara, nessa entrevista, ela disse que você a procurou e perguntou: é verdade que o Saulo vai noivar com a Gabi? E quando ela confirmou que sim, por uma reação de ciúme, você desapareceu e ninguém nunca mais conseguiu contato. Foi isso que aconteceu, Letícia? Não, morávamos todos juntos, eu fui para esse flat devido a tudo isso que aconteceu, fui para um flat próximo à casa deles, que permitiria deles terem acesso a minha filha, enfim. E quando eu saí desse flat foi porque eu sofria muitas ameaças. E eu me senti muito mal e acabei compartilhando tudo com meu pai, que foi a pessoa que entrou na minha frente, né? Porque ele viu que eu estava completamente sozinha, cega, e ele me ajudou e me fez enxergar que eu tinha pessoas que estavam me apoiando, que estavam comigo. Então, devido às ameaças que eu sofria da família inteira, eu voltei para casa dos meus pais. Que tipos de ameaça eles faziam, Letícia? Ameaças de medidas judiciais, com medidas judiciais contra mim. Como é que você está lidando com tudo isso, com apenas 22 anos de idade? Você está passando por coisas que talvez mulheres não passariam nem se vivesse 100 anos. Como é que você está lidando com isso tudo? Hoje eu estou tendo apoio da minha família, dos meus advogados, que é o Dr. Francisco, a doutora Michele, Gaetani. Então, eu estou me sentindo muito acolhida pelas pessoas, meus amigos, meus companheiros de trabalho, amigos de trabalho. E hoje eu me sinto muito acolhida. E eu vejo que a mulher, quando ela sofre de violência doméstica, quando ela é violentada dessa forma, ela se sente... Hoje eu enxergo isso. Ela se sente culpada, se sente humilhada e não tem forças para falar, porque, obviamente, ela não tem apoio de ninguém, acha que não tem apoio de ninguém. E hoje eu tenho esse apoio e me sinto forte o suficiente para enfrentar isso tudo. Falando em apoio de família, teu pai foi com você numa das ocasiões tentar pegar alguns pertences seus que ainda estavam na casa dele, e parece que deu uma confusão muito grande, que resultou todo mundo na delegacia. Na época eles deram entrevistas falando que vocês mesmos que rasgaram a própria roupa, que montaram um circo ali. O que houve nesse dia? Nesse dia eu fui pegar um documento, né, e marquei de pegar na portaria do condomínio, e fecharam o carro do meu pai com 3 carros deles, e abriram a porta do carro do meu pai e pegaram a minha filha do meu colo. Puxaram ela e entraram para dentro de casa, e eu fiquei desesperada e só sabia gritar, porque eu não sabia o que fazer, estava completamente sem reação. Meu pai foi ameaçado, meu pai ficou muito nervoso e ligou para a polícia para saber para chamar a polícia, saber o que ele ia fazer. Chamou a polícia, ligou para o 90, chamou a polícia, eu fiquei desesperada. Nisso, a mãe do Saulo saiu, foi para cima de mim, rasgou minhas roupas, meu pai entrou na minha frente para me defender. O Saulo me tacou no chão, quebrou meu celular e não devolveram a minha filha, e fomos todos para a delegacia. Foi o pior dia da minha vida, porque eu achei que eu não ia, mesmo que por um dia, eu ia ficar longe da minha filha sem a minha permissão. Então eu me senti, parecia que eu estava sendo assaltada, enfim. Então foi o pior dia da minha vida, mas graças a Deus tá tudo bem hoje e é isso. Repercutiu muito a entrevista da Sara no programa da Fontinelli, e uma coisa que me chamou a atenção foi que a Fontinelli, na abertura do programa, ela enfatizou tanto na abertura quanto no final que você queria muito falar com ela naquela época, que você procurou ela insistentemente para falar e que ela não quis te escutar, e que mesmo assim fez aquela entrevista. Você foi duramente julgada e atacada nessa entrevista.
Como você se sentiu ali naquele momento querendo falar o que estava acontecendo e as pessoas não negando ali te dar voz e que você explicasse suas versões? Primeiro de tudo, para mim, essa entrevista foi um absurdo, não tem relevância nenhuma, porque foi uma mentira dos pés à cabeça, não tem fundamento. Eu nunca procurei a Fontinelli para falar qualquer coisa, ela nunca me procurou também. E eu não tenho muito do que falar dessa entrevista, porque é uma mentira. Tem muitas mulheres que depois que sofrem esse tipo de violência sexual, meio que elas têm uma síndrome ali do silêncio, né? E isso pode ter acontecido com você nesse primeiro momento e que tenha levado esse tempo para você denunciá-lo na delegacia? Eu senti muito medo. Eu acho que a maioria das mulheres que passam por isso sentem muito medo, muita vergonha, se sentem culpadas. E é assim que eu me sentia. Não me sentia acolhida pelas pessoas para poder expor isso tudo. Então, hoje eu me sinto acolhida, sei que tem pessoas do meu lado, sei que minha família inteira está do meu lado, de novo meus advogados me dão todo o suporte, né? E eu me sinto mais encorajada para falar isso. O que você tem a dizer para as pessoas que nesse momento estão te julgando, ainda não escutaram sua versão, mas já tem muita gente falando que você está querendo aparecer, que se fosse verdade você teria falado antes. O que você tem a dizer para essas pessoas, principalmente mulheres que estão realmente não querem te dar voz nesse momento e estão te julgando sobre tudo isso que aconteceu? Para as mulheres que acham isso, eu não tenho nada a dizer. Mas para as mulheres que passaram por isso e estão passando por isso e não têm coragem de expor, para que olhem para mim como um exemplo, para as mulheres que passam por isso e se sentem fortes o suficiente para expor, elas se sintam corajosas para fazer isso também, porque isso é uma coisa muito séria, é uma violência muito grave. Então, eu acho que tem que ser falado sim, tem que dar atenção para isso sim, porque isso é muito solitário, é muito silencioso. Eu tenho muito medo, mas estou com pessoas que me dão todo o apoio, todo o acolhimento, mas eu não vou desistir, porque não é só por mim, é por todas as mulheres do Brasil inteiro que passam por isso. E isso precisa ser falado. Letícia, obrigado por ter recebido a nossa equipe, ter dado aí primeira vez que você fala abertamente com a imprensa sobre o que aconteceu. A gente, né, Sônia, a gente torce para que isso tenha um final aí da melhor maneira possível aí para você, para sua família, para todo mundo envolvido nessa história. Obrigado pela entrevista. Tá aí o Alessandro Lobianco. Eu abri a nossa primeira página falando que havia uma riqueza de detalhes, inclusive da noite em que tudo aconteceu, que eu acabei não vendo aí na entrevista. Então eu queria saber se a gente tem esse trecho, ou eu peço para o Alessandro Lobianco descrever para a gente isso que ela disse, que me parece que ela tentou fugir, ela chegou a cair de uma escada e ele atrás dela, e ela foi pega na marra realmente. Então esse é um trecho muito importante, não é? Já que a gente citou na abertura que haveria riqueza de detalhes, se existir, ele pode nos contar isso, acho importante. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a Letícia, nós conversamos antes dessa entrevista, né? Nem tudo que conversamos, ela se sentiu à vontade para levar dessa forma para o ar, aí até por um pedido da própria polícia, né, para que o depoimento, a íntegra e esses detalhes, esses depoimentos dela pudessem ser preservados, até porque o Jonathan Couto, ele ainda não foi intimado, ele ainda não foi citado, então houve todo um cuidado aí para preservar os detalhes, Sônia, dessa ação aí, dessa denúncia de estupro que a Letícia faz. Conta pra gente. De fato, a gente teve uma conversa anterior, ela deu mais detalhes, realmente disse que ele a levou lá para cima, ela não tinha
menor condição de reagir, mas tentou reagir, conseguiu aí num primeiro momento se desvencilhar dele, tentou descer a escada e ele a teria pegado novamente, levado à força novamente, até que ela, em definitivo, consegue descer, consegue ir para o quarto depois dessa situação toda, mas realmente o depoimento que a Letícia dá na delegacia, esses detalhes, esse detalhamento tá mais rico ali, da forma como isso aconteceu, mas realmente nessa entrevista aí, esses detalhes aí para fim de inquérito policial, eles precisaram ser mais preservados, Sônia. Claro, mas isso dá a ideia do que realmente, segundo ela, aconteceu naquela noite. Eu acho que esse tipo de coisa já é suficiente para ilustrar o que eu tinha dito na abertura do nosso programa. Pois eu perguntei para ela, Sônia, Letícia, quando a gente fala de estupro, nós falamos de uma ação agressiva, né? Claro. Nós falamos ali de brutalidade, de agressão. E eu gostaria de saber se houve essa agressão, né? E ela diz, foi uma ação violenta. Eu não tinha condições de reagir, eu não tinha... eu sou uma mulher, né? Ele é muito mais forte que eu e realmente eu estava muito alcoolizada naquele momento, mas eu não tenho dúvidas que foi, lógico, uma ação de extrema agressividade para que isso se consumasse, né, Sônia? Só uma coisa que me veio à cabeça, e eu acho que do público também. Em nenhum momento ela gritou, ela não te falou sobre isso. Você pode estar alcoolizada, mas você consegue pedir socorro. Não, eu perguntei, Sônia, se em algum momento ali ela tentou gritar, mas ela falou que realmente ela estava muito alcoolizada, ela só falava para, me deixa embora, deixa eu sair, e não deu detalhes assim se realmente gritou ou não. Ela contou realmente que conseguiu descer uma hora, mas ele a pegou de volta e realmente houve ali uma coação muito grande, mas ela expressa que ela ficou sem reação. Ela realmente não estava entendendo direito o que estava acontecendo e ela estava um pouco sem discernimento, tanto que ela conta depois que teve a confirmação da consumação mesmo do fato, quando Jonathan vira 2 dias depois e dá uma pílula do dia seguinte, né? Pede para que ela tome essa pílula do dia seguinte. Então, esse é um outro detalhe que talvez você possa nos explicar ou não. Ela chegou a tomar essa pílula porque ela já estaria grávida, né? Olha, eu acho que ela não chegou a tomar, Sônia, porque ela disse que naquele momento ali que ele vai e pede para ela tomar essa pílula, ela se sentiu muito humilhada, Sim. Se sentiu muito constrangida e ali com esse pedido dele, o relacionamento entre os dois ali teria realmente diálogo encerrado entre os dois, Sônia. Certo. Bom, Alessandro, nós estamos aqui com o Vladimir, com o Thiago, com o Felipe. Eles também querem conversar com você sobre esse assunto. Vlad, o que você achou? Que situação, né? Porque começa com um cenário onde algumas pessoas assumem uma culpa, algumas pessoas envolvidas. E aí agora o caso se torna um caso de polícia. Sim. Ou seja, cria-se aí uma nova situação. A gente fica pensando que vai ser Pela o segunda futuro. vez vira caso de polícia. O que vira... teve aquele episódio, né, da briga por conta... Os culpados são a caderneta de vacinação e o vinho, né? Mas assim, por que ela decidiu falar agora sobre esse caso, revelar que na verdade não foi um sexo casual, foi na verdade um estupro? Pois é, o que ela alega é que realmente não foi consensual, que foi de fato um estupro. Ela diz inclusive que o perdão, quando ela teve o perdão da Sara, foi justamente pela Sara ter entendido que essa relação não foi consensual. Então, segundo ela me conta, Vlad, assim que ela conversa com a Sara, explica, olha, foi à força, eu nunca tive interesse no seu marido, estava muito embriagada num primeiro momento, aí a Sara teria desculpado, teria falado, Letícia, eu acredito, eu tô vendo que realmente você não procurou, não teve interesse nisso e é por isso que eu te perdoo e agora cabe a mim resolver
com o Jonathan, como vai ficar a nossa situação. Certo. E, segundo a Letícia, esse perdão tanto foi aceito que ela continuou ali ainda durante um tempo, tentando contornar essa situação entre a família, né? Certo. E segundo a Letícia, isso só vazou mesmo porque foi o próprio Saulo que foi à internet divulgar mesmo que ele não era o pai. Tá. Outra coisa também que eu comentei aqui na nossa primeira página é que essa história teria desdobramento, porque qual seria a reação da Sara ao saber agora de um estupro? Mas, na verdade, ela sempre soube, desde o começo da história, segundo a versão da Letícia, de que ela havia sido estuprada, que a Letícia havia sido estuprada, que o marido da Sara é quem tinha praticado esse estupro. Ela já sabia isso, então. Segundo ela, quando a Sara deu a entrevista para a Fontenelle, ela já sabia que havia estupro, né? Que a Letícia já teria levado para ela que eu fui forçada a ter uma relação com o seu marido sem o meu consenso. Certo. E que realmente a Sara teria perdoado ela. Então ela diz que essa entrevista que a Sara deu para a Fontenelle, ela acusa de ser uma entrevista, podemos dizer assim, armada, justamente pelo medo da família que ela divulgasse o estupro. Então ela aponta que essa entrevista foi uma tentativa deles anteciparem uma versão, já que ela não estava mais lá na casa deles. Ela diz que havia uma preocupação que ela não fizesse essa queixa. E um detalhe importante que ela me fala também depois da entrevista é que quando ela estava na delegacia, Sônia, para registrar aquele primeiro boletim da confusão da caderneta, aquela briga que foi todo mundo rasgado, os familiares, o pai do Saulo teria dito na delegacia, olha, a gente te devolve a criança desde que você não abra queixa nenhuma, esqueça isso e essa história morra por aqui. Certo. E ela diz que não concordou com isso ali na delegacia e que mesmo assim eles acabaram devolvendo a criança, mas ela diz que ali na delegacia ela foi chantageada para que deixasse esse caso de lado. E a partir do momento que ela não deixa esse caso de lado, é aí que realmente o Jonathan entra com aquele pedindo para que ela não fale mais em nome dele, seja proibida de falar qualquer coisa em nome dele. Agora tem uma explicação. E antecipa essa entrevista aí. Certo. Antes de passar a palavra para o Thiago e para o Felipe, só fazer uma ressalva aqui com a nossa querida Antônia Fontenelle, né? A entrevista, essa conversa, a citação da entrevista dela com a Sara, ela veio justamente no bojo da entrevista da Letícia. Não tem nada pessoal do nosso programa em relação a essa entrevista, que até a gente replicou aqui. Então, ela vem numa sequência de descrição de fatos e de situação, de contexto do que aconteceu nesse quadrângulo amoroso aí, se é que a gente pode classificar assim, tá, Fontenelle? Qualquer coisa, o programa também está aberto para você. Thiago Rocha. Eu acho que agora o negócio ficou muito mais grave. Não, ficou gravíssimo, né? Gravíssimo. Mudou totalmente o panorama. A gente estava falando de jovens... levianos, né? irresponsáveis. Exatamente. Agora a história é outra totalmente diferente. Porém, eu acho que ainda faltam os detalhes principais, como você citou. Porque são detalhes pesados, são detalhes que comprometem e muito a outra parte. E a Letícia, e só isso está acontecendo, esse bolo está acontecendo porque a Letícia demorou a se manifestar. Sim. Porque ela, se tivesse se manifestado e aberto o jogo, você já deixaria todas as versões, se a dela fosse a verdadeira, você deixaria todas as versões de lado. E aí você já tinha a história. E agora, mesmo com a entrevista dela, todo mundo não tem uma certeza de nada. Não, isso porque daí fica uma versão
e a outra versão, e quem está falando a verdade? Agora fica por conta dos advogados, não é, das provas que serão apresentadas à justiça. A informação que eu tinha, e o Lobianco pode confirmar, é que nessa denúncia feita à Delegacia da Mulher, né, Alessandro, a riqueza de detalhes é tal que impressiona, o que leva, num primeiro momento, a acreditar no que ela está dizendo, mas daí até as provas, tudo isso vai um tempo muito grande ainda. Isso aí já fica mesmo por conta da justiça. Um questionamento que os homens fazem muito, e o público às vezes no geral também, é essa história, por que demorou para falar, por que não sei o quê, isso de violência doméstica, de quando apanha ou qualquer tipo de ameaça, é porque para a mulher é uma coisa seríssima, é um golpe, você primeiro desestrutura totalmente, emocionalmente, psicologicamente, e você é tomada por um medo assombroso das circunstâncias. A gente vive num mundo hostil, a violência que a mulher sofre. Então, quando você denuncia, a primeira coisa é te culpar, é a vítima que vira ré, realmente. Então, você imagina, se de fato se confirmar um estupro, se a versão da Sara for absolutamente verdadeira, você imagina então esse estupro tecendo dentro da sua casa, que também é um índice muito grande, uma porcentagem muito grande de acontecer. Então, envolve o marido dela, a irmã do marido dela, envolve a ela e envolve a outra, que é inclusive a cunhada, que está grávida, né? Então é uma situação muito, mas muito pesada para você decidir sozinha. E depois você descobre que você está grávida também. Gente, eu não sei, né? Há que se ter muita estrutura para aguentar a situação. E ainda mais você ter a sua filha arrancada dos seus braços, que aí é momento de terror, realmente, como ela descreveu. Agora, carece realmente de provas de tudo isso. Claro. Por enquanto, vai ser a palavra de um contra do outro, se o Jonathan tiver a coragem também de dar uma entrevista explicando o lado dele dessa história e de ter que se explicar na justiça, porque vai ter que se explicar na justiça. Fala, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Até porque se ele... Boa tarde, Lobianco. Até porque se ele não se explicar, eu acho que o negócio vai pesar para ele, Claro, porque agora ele condenação recebeu uma de queixa, estupro. né? Ele foi condenado e pode ser condenado por estupro. Uma coisa que me chama muito a atenção, nós sabemos que estupros são casos que ocorrem mesmo, a gente sabe que, infelizmente, isso é uma prática, principalmente aqui no Brasil, de uma forma absurda. Mas a forma como ela, eu acho assim, que existem momentos ali que faz barulho, que a pessoa pede socorro, ou tenta sair, ou tenta, de alguma forma, sair da situação. Gritar, né? Mesmo Ela alcoolizada, estava, você não consegue. tinha ninguém em casa, ninguém ouviu absolutamente nada. Parece que esse local onde eles foram aí depois dessa bebedeira seria num terraço, num andar mais alto da casa, aí, distante dos quartos. E pelo que eu entendi, havia uma música também rolando ali, abafando aquele som todo. Eu perguntei muito para ela por que realmente essa demora, né? Por que não ir rápido na delegacia assim que ela teve o conhecimento? E ela me explicou ali, tentou me explicar o contexto que ela vivia ali naquele momento. Sim. Ela estava já morando na casa deles, distante da família, com uma dependência ali de habitação naquele momento. Então, ela diz que foi muito difícil, porque ela era ameaçada no sentido de que você não tem provas para falar nada da gente. Então, ela diz que só se sentiu segura para fazer essa denúncia depois que mandou o celular dela para uma perícia que foi feita pela polícia, e ali, nessa perícia... Oi, acho que caiu nossa ligação. Eu me lembro dessa história do celular e que ela disse na época, acho que alguém falou, que ela tinha mensagens do Jonathan, que depois do que teria sido o estupro, continuou insistindo em sair com ela, né? E isso seria a prova, pelo menos inicial, que ela tem e que já existe, na verdade. Olha, nós temos mais um trecho dessa entrevista exclusiva que a Letícia Almeida, ela que foi inclusive estrela de uma das histórias de Malhação, deu ao nosso repórter Alessandro Lobianco. Enquanto a gente vê aí qual o problema técnico com ele, você vai ver mais um trecho dessa entrevista. Vamos lá. Que permitiria deles terem acesso a minha filha, enfim. E
Quando eu saí desse flat foi porque eu sofria muitas ameaças e eu me senti muito mal e acabei compartilhando tudo com meu pai, que foi a pessoa que entrou na minha frente, né, porque ele viu que eu estava completamente sozinha, cega, e ele me ajudou e me fez enxergar que eu tinha pessoas que estavam me apoiando, que estavam comigo. Então, devido às ameaças que eu sofria da família inteira, eu voltei para casa dos meus pais. Que tipos de ameaça eles faziam, Letícia? Ameaças de medidas judiciais, com medidas judiciais contra mim. Como é que você está lidando com tudo isso, com apenas 22 anos de idade? Você está passando por coisas que talvez mulheres não passariam nem se vivesse 100 anos. Como é que você está lidando com isso tudo? Hoje eu estou tendo apoio da minha família, dos meus advogados, que é o Dr. Francisco, a doutora Michele, Gaetani. Então eu estou me sentindo muito acolhida pelas pessoas, meus amigos, meus companheiros de trabalho, amigos de trabalho. E hoje eu me sinto muito acolhida. E eu vejo que a mulher, quando ela sofre de violência doméstica, quando ela é violentada dessa forma, ela se sente, hoje eu enxergo isso, ela se sente culpada, se sente humilhada e não tem forças para falar, porque obviamente ela não tem apoio de ninguém, acha que não tem apoio de ninguém. E hoje eu tenho esse apoio e me sinto forte o suficiente para enfrentar isso tudo. Falando em apoio de família, teu pai foi com você numa das ocasiões tentar pegar alguns pertences seus que ainda estavam na casa dele e parece que deu uma confusão muito grande, que resultou todo mundo na delegacia. Na época eles deram entrevistas falando que vocês mesmos que rasgaram a própria roupa, que montaram um circo ali. O que houve nesse dia? Nesse dia eu fui pegar um documento, né, e marquei de pegar na portaria do condomínio e fecharam o carro do meu pai com 3 carros deles e abriram a porta do carro do meu pai e pegaram a minha filha do meu colo. Puxaram ela e entraram para dentro de casa e eu fiquei desesperada e só sabia gritar porque eu não sabia o que fazer, estava completamente sem reação. Meu pai foi ameaçado, meu pai ficou muito nervoso e ligou para a polícia para saber para chamar a polícia, saber o que ele ia fazer. Chamou a polícia, ligou para o 90, chamou a polícia, eu fiquei desesperada. Nisso a mãe do Saulo saiu, foi para cima de mim, rasgou minhas roupas, meu pai entrou na minha frente para me defender. O Saulo me tacou no chão, quebrou meu celular e não devolveram a minha filha e fomos todos para a delegacia. Foi o pior dia da minha vida, porque eu achei que eu não ia, mesmo que por um dia, eu ia ficar longe da minha filha sem a minha permissão. Então eu me senti, parecia que eu estava sendo assaltada, enfim. Então foi o pior dia da minha vida, mas graças a Deus tá tudo bem hoje e é isso. Tá aí, não é? Já já a gente volta com a Alessandra Lobianco, também direto do Rio de Janeiro. Felipe Campos, você falou? Não, eu falei, na verdade, ele respondeu que foi justamente a questão de em que momento ela não gritou, ninguém ouviu nada, porque... Ele estava falando da localização da residência que tem um terraço. Estava conversando com o Thiago agora, que eu também levantei esse questionamento. Por que não grita? Mesmo quando você está alcoolizado, alguma coisa está acontecendo, você pode gritar por socorro. Mas em caso de estupros, acontece muito do estuprador fechar a boca da vítima, né? Fortemente, e não permitir que nenhum som saia realmente. Então aí teria sido mais uma circunstância. Tem gente que apaga com a bebida, Marcos. Você acredita nessa história? Ficam vulneráveis, mas assim, você acredita nessa história que você só vai lembrar 2 dias depois? Numa situação tão traumatizante quanto essa? Pois é, tem pessoas que às vezes bebem, aprontam e não lembram. Tem pessoas que bebem e apagam. E por isso também não lembram. Então eu acho que cada organismo reage de alguma maneira. Se ela falou que ela foi bebendo, eu não acredito. E ele ia dando mais bebida. Não, eu acho que ela ficou pra ninguém ter ouvido, né? Se alguém tivesse ouvido, um sexo sem consentimento, tem uma gritaria, tem uma confusão, tem um bate-boca. Alguém ouviria e iria até lá. Se ela tivesse semi-apagada, tem gente que bebe e cai. Cada pessoa reage de uma maneira. Defesa, né? Aí é uma situação que realmente pode acontecer. É o que a gente entende, né?
Pode falar, você está me ouvindo? Oi, estou escutando, Sônia. Ah, então Voltei agora. Não, o que a gente está questionando é exatamente isso. A que ponto, né? Você bebe e não lembra de uma situação tão traumatizante quanto essa, só vai lembrar 2 dias depois. A gente está questionando os efeitos do álcool, que, claro, pode deixar realmente uma mulher completamente indefesa. A gente já não tem mais força física do que um homem, já é da natureza. Nós somos mais fracas. Ser dominadas fisicamente é uma coisa absolutamente possível. Alcoolizada, muito mais. Mas daí a não lembrar, só lembrar depois, 2 dias. A pílula, se a pílula é do dia seguinte, porque ela só foi oferecida 2 dias depois, é do dia seguinte, não faria mais efeito. Então tem algumas coisas que a gente gostaria de ver questionadas aí, né? Depois de amanhã, né? Se você foi violentado sexualmente, essa violência, você não foi uma relação sexual plena. Sim, você, claro. analisando o seu corpo, você perceberia que tinha algo de estranho e talvez você não demorasse 48 horas para perceber que, poxa, não tá, meu corpo tem alguma coisa estranha comigo. Se eu não fiz nada, eu fui dormir, o que houve? A gente não está aqui nem julgando a situação da Letícia, não. Nada disso, entendeu? Ela tem os motivos dela para ter feito uma denúncia tão séria, tão grave, lembrando que se trata do pai da bebê dela. Né? Então, a coisa precisa ser muito séria mesmo, porque ela pode estar prejudicando uma relação pai e filha no futuro muito fundamental na vida da menina. Agora, então, acredito eu que um motivo muito sério esteja realmente por trás de uma denúncia como essa. Mas eu acho que todos os questionamentos são importantes, porque existe o outro lado. Por enquanto, fica, não é, a versão dela. E cadê a versão do Jonathan? Porque muitas vezes existe sim uma acusação de estupro que na realidade não aconteceu. A gente já viu vários casos desses. Então a gente tem que ter muito cuidado, questionar tudo muito seriamente, detalhadamente, para que já não se forme um juízo em relação a essa questão e o Jonathan já não passe a ser taxado de estuprador, porque realmente não é uma situação comprovada. No momento é uma denúncia que ainda nem foi aceita, nem foi notificado, ele foi, nada. Mas é importante ela já colocar que fez isso e que fique aí, não é? Para todas as mulheres essa possibilidade em casos de violência como esse, tá? Bom, voltando aqui com o nosso assunto, que se revela muito delicado realmente, você tem uma ideia de quais são os próximos passos, Alessandro? Olha, Sônia, agora que essa queixa-crime foi feita na delegacia, o delegado vai intimar o Jonathan, ele vai prestar depoimento, o depoimento da Letícia ali, das pessoas que ela levou ali como testemunha. Já não há mais nada a ser detalhado, ela já prestou total depoimento. Depois agora o Jonathan ainda não foi intimado, ele vai ser intimado aí nessa próxima semana. Sim. E após o Jonathan prestar o depoimento dele, a delegacia vai ter 30 dias para concluir esse inquérito, remeter ao Ministério Público com a conclusão da delegada, o parecer do que a delegada acha, e aí cabe ao Ministério Público se vai aceitar o parecer da delegada ou pedindo, né, a abertura do processo judicial ou pedindo o arquivamento da denúncia, né? O delegado faz esse parecer no final de 30 dias para que o Ministério Público possa ou abrir o processo judicial ou não. Então a gente aí vai ter que aguardar 30 dias para que a conclusão desse inquérito seja feita. Uma coisa que me chamou a atenção, Sônia, é que ao longo dessa entrevista, a Letícia fez questão de não falar absolutamente nada ligado ao nome da filha ali, citar o nome da filha para preservar a menina. Lógico. Mas o nosso papel como jornalista é confrontar, lógico. Então, depois que a entrevista terminou, eu fiz uma pergunta para ela de uma forma muito séria, que foi, Letícia, uma coisa é a gente abrir uma queixa-crime de estupro contra uma pessoa. Sim. Outra coisa é nós abrirmos uma queixa-crime de estupro contra o pai da nossa filha, né? Isso, de uma certa maneira, vai fazer a criança crescer conhecedora dessa história, né?
Então, isso realmente tem que ser 100% de verdade, porque você, Letícia, pode até sofrer sanções penais graves sobre isso. E eu senti ali uma firmeza muito grande dela nesse sentido de virar para mim, Sônia, e falar, é lógico que eu não faria uma denúncia desse porte que vai envolver aí o conhecimento da história de vida da minha filha se eu não fosse conhecedora do que eu passei. Eu sou mulher, sei o que eu passei e não posso me calar. Não importa se essa história vai ser a forma como vão conhecer essa história, mas a minha preocupação é que essa história seja conhecida de uma forma verdadeira. E por isso ela diz que vai até as últimas consequências, nem que essa consequência aí resulte na prisão do pai da filha dela. Agora, Sônia, acho que agora, como você falou, cabe a gente escutar o Jonathan, que o Jonathan possa vir a público também, que ele possa se pronunciar. Eu acho que assim, nesse momento, sem escutarmos aí também o Jonathan, eu fico numa situação aí como a Glória Pires no Oscar, né? Não tenho capacidade de opinar. Claro. Agora, já tem data o depoimento dele à polícia ou não? Ainda não? Olha, eu não consegui confirmar essa informação ainda, Sônia. Eu estou tentando saber se de fato já foi despachada alguma intimação para o Jonathan. Intimado ele vai ser. Até hoje de manhã, a confirmação que eu tinha era que ele ainda não tinha sido intimado, ele ainda não tinha sido citado. Eu não sei se agora, ao longo do decorrer da tarde, acredito até que com a veiculação do programa, né, dando esse fato, aí a delegacia vai agilizar esse depoimento para que essa história seja resolvida aí o mais breve possível. Tá certo. Então, em relação... Até porque, Sônia, no dia 30 agora, do próximo mês, nós vamos ter a audiência para definir como será feita essa visitação, né? A gente teve a informação também que na semana passada o Saulo entrou com uma ação na justiça pedindo regulação de visitação para ele, mesmo sem ser o pai. Ele quer ter uma convivência com a criança, independente do Jonathan ser o pai ou não, e fez esse pedido na semana passada para a justiça, que ele é um pai de consideração, já tem vínculos afetivos e não quer que a visitação seja feita só para o Jonathan após a troca ali da titularidade paterna na certidão, que ele quer sim ser um segundo pai e ter essa convivência. Agora, teve a medida protetiva, a justiça falou que ele não pode fazer nenhuma comunicação com ela, se aproximar, então eu acho que isso está em aberto, né? Vai ser um acalorado discurso judicial sobre essa questão. Certo. Bom, olha, só para fechar, eu vou falar uma coisa que eu acho que as pessoas não vão concordar, mas eu penso dessa maneira. Eu acho que se o Saulo gosta tanto assim dessa bebezinha, é melhor sair de cena, porque vai ficar tudo muito complicado. E vai ficar complicado até para ela depois, porque nada me leva a crer que, independente dos próximos passos dessa história, algum dia eles vão chegar a viver em harmonia. Então, o que vai acontecer? A bebê, ela não vai viver só uma situação de conflito entre pai e mãe, mas entre mãe e dois pais. Eu acredito muito que ele ame a criança, que ele a considere como filha, mas se afasta enquanto ela não tem noção de nada disso, né? Então, por enquanto, para ela, ele não existe e é melhor que seja assim. Aí ela cresce com uma mãe, um pai, quando ela for maiorzinha, claro, se ele quiser conversar com ela, visitar, é outra história. Mas, por enquanto, eu acho que só vai causar tumulto. Se ama, abra mão. Não é? Eu acho que pela tranquilidade da criança, porque a situação entre os adultos não me parece que algum dia venha a ser de harmonia, ou pelo menos pacífica, ou pelo menos cordial, para que a menina não sofra as consequências. Então, deixa eu resolver esse lado dos pais e biológicos realmente, que já está excessivamente complicado. Não precisa de mais ninguém tentando botar mais pedra ainda nessa história, por mais que eu reconheça o vínculo afetivo. Mas eu também acho que quem ama
vítima sabe renunciar na hora em que isso é absolutamente necessário, como eu acredito que seja a hora agora. Obrigada, Alessandro Lobianco. Obrigado, Até a Sônia. próxima, querido. Bom final de semana para Mas o você, Saulo já fez justamente tá? isso, né? O quê? O Saulo, juntamente com a família, entraram com uma ação onde a Letícia não pode citar a família do Saulo. Sim, sim. Então, ela está terminantemente proibida de falar do Saulo e da família sob pena de multa de R$1.000 diários. Então se afasta dessa história, ele não está envolvido nem nesse lance do estupro, é melhor, né? Para fechar? Para fechar, para mim ainda faltam peças para esse quebra-cabeça. Com certeza. Eu não estou totalmente convicto de... Eu acho que ainda tem muita coisa aí para a gente conseguir Essa fechar... é só a primeira bomba. Para a gente conseguir fechar um raciocínio. Poxa, foi desse jeito, assim, 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 aconteceu, acabou, Claro. eles vão para a justiça e resolvem. Está dando um lado da história, o outro depende do Saulo. Fala, Felipe. Eu acho que isso é pura orientação jurídica. Estratégia de advogado, Eu acho que a estratégia, ela está querendo reverter a situação, sim. Eu acho que ela tem todo o direito também como cidadã, mas talvez não seja a melhor forma, porque ela pode estar prejudicando e seriamente porque esse caminho não tem volta, né? a vida de Esse uma outra caminho não tem pessoa. volta. Então Esse não dá pra dar outra versão. seria muito bom ela colocar, inclusive a carreira dela, está colocando em jogo, né? Mas Tá enfim. certo.